Boa tarde a você que acompanha as redes sociais do sindicato. Agora são 12h42 e nós iniciamos essa transmissão especial sobre a crise da pandemia do coronavírus e o impacto sobre os trabalhadores. Nós estamos transmitindo da nova sede do sindicato, onde ocorreu na última sexta-feira aqui um grande ato de inauguração da nova sede, mas hoje a situação é bastante grave, porque agora há pouco foi anunciada a primeira morte do coronavírus no Brasil, na capital paulista. E nós estamos aqui nessa edição especial, nessa live. Compartilhe, envie a sua questão para que nós possamos debater. Estamos aqui com o presidente do sindicato, Weller Gonçalves. Weller, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Acho que é muito importante a gente estar fazendo essa live para estar posicionando perante a sociedade, não apenas a nossa categoria, sobre esse tema, que, na nossa opinião, é um tema que está chegando numa situação alarmante. A gente recebeu aqui agora há pouco, precisa ver se é verdade, a segunda morte já confirmada. Então, nós estamos extremamente preocupados e nós queremos passar para toda a sociedade qual é o posicionamento do nosso sindicato sobre o tema. Também temos a presença do advogado do sindicato, Aristeu Neto. Aristeu, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Weller. Eu acho importantíssimo o debate sobre esse assunto aqui, mostra o reflexo do sindicato perante esses grandes desafios. Perfeito. Eu queria começar a falar com quem nos assiste. Ressalto para o pessoal compartilhar essa live para a gente poder alcançar mais trabalhadores. Mas eu queria inicialmente a você, Weller, porque o sindicato, desde ontem, tem protocolado cartas nas empresas da região, fazendo vários pleitos, vários pedidos. Eu queria que você agora expusesse a quem nos assiste quais são essas demandas, as reivindicações do sindicato para as empresas em tempo dessa grave crise do coronavírus. De ontem para hoje, a diretoria do sindicato, também o corpo de funcionários, a gente está aí nessa força-tarefa para fazer o protocolo em todas as fábricas metalúrgicas da nossa categoria. A gente está solicitando, em primeiro lugar, a licença remunerada imediatamente para todos os trabalhadores e a estabilidade no emprego sem a retirada de direitos. E hoje pela manhã também nós iniciamos o protocolo nas autoridades. Eu particularmente fui direto ao gabinete do prefeito Felício Ramute, aqui em São José dos Campos, fazer o protocolo. Inclusive fomos atendidos por um assessor, no qual perguntou qual seria a posição do sindicato para estar levando para a prefeitura. E a gente, em primeiro lugar, acho que a prefeitura, de forma correta, suspendeu as aulas no serviço municipal, também o atendimento nas creches. Agora, os trabalhadores metalúrgicos, e tem casos em que o companheiro e a companheira trabalham na fábrica, e o filho fica na creche ou o filho vai para a escola, numa situação dessa, como é que faz? Não tem com quem tá deixando os filhos. Então, esse é mais um dos motivos pelo qual a gente solicita a licença remunerada de imediato. Porque, na nossa opinião, não faz sentido, por exemplo, o decreto do governador João Dória dizendo: museu não vai funcionar, academias não tem que funcionar, o cinema não tem que funcionar, sendo que, por exemplo, dentro da Embraer, onde nesse momento deve estar lá concentrado cerca de 7.000 trabalhadores. Então, do que adianta o museu não funcionar, sendo que dentro das empresas continua tendo o trabalho normalmente? Algumas empresas já estão entrando em contato dizendo que já colocou em licença remunerada aqueles que estão no grupo de risco, diabéticos também, quem tem mais de 60 anos, e os trabalhadores da área administrativa trabalhando via home office. Mas nós achamos que só isso não é o viável. Então, nós exigimos a licença remunerada para todos os trabalhadores já. Neto, esse pleito do sindicato é plausível? Como você denomina essa iniciativa que o sindicato está tomando? A compreensão do sindicato é aquilo que faz o direito é o estado de necessidade. E nós estamos frente a um estado de necessidade concreto. Você tem acompanhado, Rodrigo, que nos diferentes estados, nos diferentes países que têm enfrentado o problema do coronavírus, tem dado um tratamento que não é uniforme, não tem feito o mesmo protocolo em todos os países. Aqueles que têm sido melhor sucedidos são aqueles que impõem a quarentena
geral, generalizada, de forma mais rigorosa. Ou seja, onde há efetivamente um isolamento social, há um risco de contágio diminuído. É isso que nós estamos buscando agora. Como disse o Heller, você pegar a parte administrativa das empresas e colocar em home office e manter a população que faz a manufatura fabril, que está na produção, manter essa população trabalhando, você arrisca justamente essa população a contrair o vírus. Tem um exemplo muito recente agora, numa fábrica aeronáutica, a Airbus, que fez isso, fez a suspensão do trabalho em fábricas da França e da Espanha. Justamente por quê? Porque havia contaminação identificada nesses locais. Neto, e o que você orienta, você como advogado, para aqueles trabalhadores que estão sentindo os sintomas, né, algum sintoma, ou está resfriado apenas, enfim, porque hoje as pessoas estão com muitas dúvidas, né, e a empresa não liberou ainda, não fez a liberação, o que você recomenda a esse trabalhador? É óbvio que esse trabalhador tem que exigir da empresa a imediata liberação, mas eu acho que mais do que isso, Rodrigo, porque você vê como é que está sendo a evolução dessa doença, você tem uma evolução exponencial. Então, o que nós necessitamos nesse momento é a consciência coletiva dos trabalhadores para fazer uma pressão também coletiva sobre os empregadores para exigir a imediata liberação de todo mundo. A gente sabe que quando é identificado um caso numa determinada população, o risco de que muito mais gente esteja contaminada é concreto. Então, nós temos que evitar isso. E, por isso, o pleito do sindicato para a concessão de licença remunerada generalizada, não só esse tratamento de home office para o setor administrativo, isso é urgente, isso é necessário e é inadiável. É isso. Nós estamos com essa live exclusiva e importante sobre a pandemia do coronavírus e o impacto sobre os trabalhadores. E agora eu queria saudar aqui quem nos acompanha, pedir que compartilhe essa live para que nós possamos conversar com os trabalhadores e fazer as orientações devidas. Nesse momento, o Neto falou sobre a consciência, que é muito importante, nesse momento muito grave, e eu quero ressaltar uma notícia que saiu agora há pouco nos portais de notícia, que dão conta da irresponsabilidade do presidente da República, que no domingo já passado já protagonizou protestos antidemocráticos, protestos que reuniram algumas centenas de pessoas em alguns estados do país, e esse mesmo presidente, ele acabou de falar em certa histeria sobre o vírus e anunciou que inclusive fará festinha de aniversário, na contramão das recomendações de todos os médicos que estão atualmente debruçados sobre essa pandemia do coronavírus. E queria que o Heller agora falasse, porque o próprio sindicato tomou iniciativas no sentido de, com a sua própria estrutura, esvaziar os seus próprios para que esse risco do contágio diminuísse. Não é isso, Heller? Acho que, em primeiro lugar, a gente procura dialogar, inclusive, com os setores que defendem o governo, de forma tranquila, no campo das ideias, porém, o que vem acontecendo de domingo para cá, e o posicionamento e as declarações do presidente Jair Bolsonaro, aí extrapola todos os limites aceitáveis. Então, você que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, está vendo que o mundo todo está paralisado, tomando medidas para combater o coronavírus. E aí o Jair Bolsonaro, que tinha inclusive recomendações médicas para ficar em casa isolado, e nas manifestações no domingo, inclusive sem máscara, cumprimentando as pessoas. Ontem ele deu uma entrevista dizendo: se eu estou com coronavírus, o problema é meu, vocês não têm nada a ver com isso. Então, para um chefe de Estado ter esse tipo de atitude, eu acho que inclusive a OAB, o STF, tem que tomar alguma posição e tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos assistir isso e dizer que está tudo tranquilo. E hoje
ele fala que está tudo tranquilo e que ele, inclusive, vai para a festa de aniversário. Então, é um tremendo absurdo o que o presidente da República está fazendo nesse momento. Enquanto as autoridades a nível internacional têm tomado medidas, o presidente do nosso país tem tido esse tipo de atitude, e isso é lamentável. O nosso sindicato aqui ontem, a diretoria da entidade reunida, a gente tomou algumas medidas, inclusive queria alertar os trabalhadores metalúrgicos, só procurem a sede do sindicato em caso de urgência. Os departamentos aqui do sindicato, alguns estarão fechados, outros estarão trabalhando em sistema de revezamento. As subsedes, Caçapava, Jacareí e Zona Sul está fechada, e nós tomamos a decisão de fechar a colônia de férias por tempo indeterminado. Então, queria pedir aí a paciência e a compreensão da categoria metalúrgica. E o recado: só venham até a sede em caso de urgência. Nós queremos evitar ao máximo a aglomeração de pessoas aqui. Uma parte dos funcionários do sindicato já estão em licença remunerada, outra parte vai trabalhar via home office e outra parte em revezamento para a gente evitar aglomeração aqui. Nós achamos que todos os sindicatos, inclusive, deveriam tomar esse mesmo tipo de postura, e achamos que todo mundo tem que estar cobrando do presidente da República, porque ele não pode ter esse tipo de atitude que está tendo. Nós estamos ao vivo, agora é 12h53, nessa transmissão especial sobre a pandemia do coronavírus e o impacto sobre os trabalhadores. Aqui o Celinho Silveira está aqui dizendo que a imagem está um pouquinho atrasada com relação ao áudio, mas deve ser das redes sociais. Depois esperamos que isso se resolva. Celinho, obrigado pela sua audiência. Só para a gente situar a informação que eu dei aqui no início da nossa transmissão, que o Brasil, o que está confirmado hoje pela imprensa, até agora, o Heller falou há pouco sobre um suposto segundo caso, mas o que tem confirmação é a primeira morte pelo novo coronavírus. E o paciente é um homem de 62 anos e a morte foi confirmada aqui no estado de São Paulo. Para que nós tenhamos os dados e noção da gravidade dessa doença, alguns dados científicos para nós termos em mente. A taxa de mortalidade de quem se contaminou, isso mundialmente. Então, a taxa de mortalidade de quem se contaminou com o coronavírus é de 3,8%. Muitos dizem que não é uma taxa muito letal, mas o vírus se prolifera com uma velocidade tremenda. Tanto é que estava, no final do ano, numa região confinada na China, e hoje já está aí assustando todo o mundo. E agora outro dado: população brasileira, que hoje tem 209 milhões de pessoas, se nós fizermos um exercício e pensarmos que 10% da população, ou seja, 20,9 milhões, sejam contagiadas e fiquem doentes com o coronavírus, se você pegar esses 21 milhões praticamente e fazer o cálculo dos 3,8%, que é a taxa de letalidade de quem morre, nós teremos, então, nada menos de que 790 mil mortes. Então, é preciso que as autoridades se debrucem isso com seriedade. Os países que tomaram iniciativas mais duras e não colocaram isso embaixo do tapete foram os mais bem-sucedidos no controle desse vírus que tem assustado o mundo inteiro, não é, Neto? O que você tem a dizer sobre essas medidas que estão sendo tomadas aqui no país até agora? Não sei se você acompanhou ontem. O Paulo Guedes, ao que parece, fez um pronunciamento, mas basicamente para atender só aqueles que já têm muito dinheiro, os empresários. Não tem nada de concreto para a população que está aí viver sem saber o que fazer. O próprio Paulo Guedes deu declarações nesse sentido, Rodrigo, dizendo que estava tomando medidas para estimular a economia, quando a principal urgência agora é destinar recursos para a saúde. Vamos pegar os exemplos mundiais mais uma vez. A Espanha divulgou agora recentemente que está estatizando a rede privada de hospitais para fazer frente à demanda por leitos que está ocorrendo lá também. A Espanha está com um quadro bastante grave, semelhante ao que a Itália vivenciou. Também houve na França a declaração do presidente Macron de que estava isentando de impostos a população, para que não recolha impostos e taxas de luz, de água. Ambas as medidas constam do programa do sindicato
e do programa da CSP com lutas. Ou seja, a gente está demonstrando que as reivindicações que foram apresentadas não só são coerentes, como estão sendo tomadas por aqueles governos que têm aplicado medidas mais razoáveis. O que a gente vê aqui no Brasil é isso, digamos, um presidente que já deu motivos demais para o impeachment. Como disse o Heller aqui, é necessário que a OAB, que outras instituições encaminhem pedidos nesse sentido. E o comentário que se fazia ontem, o Bolsonaro se transformou de um problema político num problema sanitário. Ele é hoje uma ameaça à população do próprio país por conta dessa irresponsabilidade com que conduz as coisas. Ou seja, não tem nenhum talhe de chefe de Estado. É isso, antes um arruaceiro que tem colocado em risco a população frente a essa crise de saúde de proporções inauditas. A gente não tem noção de como é que isso vai evoluir. Os infectologistas têm insistido nesse aspecto, que é uma crise, digamos, um vírus que não tem ainda, só tem protocolos de controle, não tem perspectivas ainda de desenvolvimento da vacina em curto espaço de tempo, e por isso nós temos que ter isso, um espírito de solidariedade, de colaboração, de atendimento às recomendações científicas. É isso no que o sindicato acredita e tem feito as reivindicações no sentido de que essa crise é completamente diferente de outras crises que ocorreram, por exemplo, a crise econômica de 2008, em que o patronato ficava preocupado exclusivamente com a manutenção da taxa de lucros. Hoje nós temos um desafio que é necessariamente as licenças remuneradas para evitar a concentração de trabalhadores nas empresas, isso associado à estabilidade, à garantia de manutenção de direitos, enfim, à defesa da civilização, porque é isso que está ameaçado hoje. Quer dizer, nós temos hoje uma crise de saúde, nós temos que pensar primeiro na vida. Vidas importam e é isso que a gente tem que defender. E é isso, não, Heller? Para o sindicato, o lucro tem que valer mais do que a vida. Não, exatamente. Eu acho que aqui é uma denúncia do que é o sistema capitalista. Muitas empresas que nós fizemos contato de ontem para hoje estão dizendo, mas nós não podemos parar a produção porque nós temos pedido para entregar. Então, para garantir a entrega do pedido, para garantir o lucro, você coloca em risco os milhares de operários que tem nas fábricas. Então, esse é o debate que nós queremos fazer. Nós queremos dialogar com a categoria metalúrgica da seguinte forma também. Na Itália, tem um acordo dos sindicatos pelegos com as empresas e com o Estado, que não pode ter greve. E a Itália hoje vive numa situação em que você não pode nem circular pelas ruas. Se a polícia te para, você tem que justificar para onde você vai, senão você corre o risco de ser preso. E os operários estão cruzando os braços. Eu vi uma matéria hoje que 80% dos operários na Itália estão de greve, ou seja, os operários passando por cima, inclusive, da direção sindical pelega e cruzando os braços em defesa da sua vida. Então, nós achamos que aqui na categoria metalúrgica e para os trabalhadores de modo geral no nosso país, se for o caso, nós vamos ter que cruzar os braços, fazer uma greve em defesa da nossa vida, porque nós achamos que é um tremendo absurdo a empresa, tem que entregar o pedido, senão não vai entrar dinheiro. A gente sabe muito bem que, inclusive, é uma tremenda mentira essas informações que as empresas não passam, porque nós estamos no processo de negociação de PLR, com todas as empresas que você senta para negociar, a produção está baixa, não temos condição de dar um prêmio maior para os trabalhadores. Então, a produção está baixa, aí você solicita a licença remunerada, eles falam que não pode dar porque tem pedido para entregar. Então, é uma grande contradição, inclusive. E é essa a nossa posição, a gente está protocolando em todas as empresas o pedido de licença remunerada e estabilidade no emprego. A gente espera que as empresas, até a parte da tarde, nos informe se vai conceder a licença remunerada ou não. É importante colocar que algumas empresas da nossa categoria, inclusive, estão de férias coletivas, como a Santec, a Blutec e a 3C, por causa da paralisação da produção na LG. E nós temos, por exemplo, a Johnson Controls Hitachi, que já anunciou as férias coletivas a partir do dia 30 de março, por 14 dias, e a GM, que nós tivemos reunião pela manhã, ela fala que confirma ainda amanhã, mas é grande chance também dela dar férias coletivas a partir do dia 30. A gente viu que a Volkswagen anunciou férias coletivas, a gente viu que a Ambev também anunciou férias coletivas. Nós achamos que a férias coletiva é errado. Por quê? O trabalhador ele tem o direito de planejar quando ele vai sair de férias.
Muitas vezes, inclusive, o planejamento familiar junto à esposa e os filhos. Então, se você dá a férias coletiva, você tira um direito do trabalhador, que é gozar os seus 30 dias de férias quando ele quiser planejar ao longo do ano, que é o direito que ele tem. Então, por isso nós somos contra férias coletivas. Com certeza, muitas empresas irão nos procurar propondo as férias, e nós achamos que tem que ser a licença remunerada, porque se trata de uma situação extraordinária. E, mais uma vez, a nossa preocupação é com a vida das pessoas. Então, o lucro não pode valer mais do que os seres humanos que nós temos no nosso país e no mundo. E nós continuamos com essa transmissão especial sobre o coronavírus e o impacto sobre a classe trabalhadora. Eu vejo aqui no G1 que o Brasil já tem mais de 300 casos de coronavírus, segundo a contabilidade dos estados, enquanto o governo federal está ainda com o número de 234. Importante ressaltar que os médicos têm dito que esse crescimento deve ser exponencial nos próximos dias, ou seja, deve se dobrar e deve multiplicar muitas vezes. Por isso que o que nos mais deixa apreensivos é a postura que nós estamos vendo na presidência da República, uma postura de ignorar o tamanho dessa crise que assola o mundo e o nosso país. Aqui pela internet, algumas interações. O Lauro Claudino, ele bate forte aqui, dizendo que esse demente, eu quero crer que ele está se referindo ao nosso presidente, tem que ser interditado e internado numa clínica de doentes mentais. Aqui fala o Lauro Claudino, batendo forte. Edinho Batoré, a patronal só pensa em faturamento, não se preocupa com seus colaboradores, é o que ele diz. Robson Pérez Araújo, parabéns ao sindicato por abordar o assunto. Cipeiro Corotinho. Aqui, Rosana Lima, colocando para vocês aqui na mesa. Olha, o trabalhador vai de ônibus, um absurdo. Lotado em São Paulo, metrô, e ninguém faz nada. Aqui, outra questão que o próprio Lauro Claudino também coloca, Neto, para você. Neto, fale sobre a questão do aumento abusivo pelo comércio de álcool em gel, o que pode ser feito a esse respeito. Inclusive, só antes do Neto responder, eu sei que, acho que o governo tem ferramentas, né, de baixar decretos, de proibir aumentos abusivos, né, mas eu não sei se está na esfera nossa de fazer isso, mas é com você, Neto, precisa dizer ao Lauro sobre essa questão dos aumentos abusivos desses insumos importantes em época dessa pandemia. Não seria nem necessário editar uma nova norma, Rodrigo, porque existe uma legislação que pune a conduta que é classificada como crime contra a economia popular. Ou seja, você fazer especulação de preços diante de uma crise dessa dimensão, uma crise humanitária, existem mecanismos já definidos. Isso é tipicamente uma conduta que caracteriza, tipifica um crime dessa natureza. Então, acho que são medidas que cobram urgência. Eu acho que o principal é isso, né? A necessidade, digamos, os governos que têm dado respostas rápidas têm sido mais efetivos. E o que a gente tem visto no Brasil é uma paralisia generalizada, salvo alguns governadores de estado que parece que andam com mais velocidade do que o governo federal. Então, é necessário, por isso o sindicato também, com um programa bem claro de reivindicações e consignas, talvez tenha sido a primeira entidade não estatal a se posicionar de forma tão clara com relação às necessidades do momento, tem insistido nisso. Eu estava comentando, Rodrigo, que tem hoje 3 posturas identificáveis no combate ao coronavírus. Você tem esse desdém irresponsável que é tipificado, é caracterizado pela postura do Bolsonaro, que é uma coisa absurda, né? E talvez seja ele o grande representante dessa vertente maluca mesmo, ainda que o Trump também tenha desdenhado disso nos Estados Unidos no começo. Você tem governos que têm tentado aplicar uma estratégia gradualista, ou seja, ir respondendo passo a passo, conforme a evolução da infecção, e você tem aqueles que têm feito, eu acho que a política correta, que é um combate de impacto, e se antecipando a evolução das infecções, da evolução da contaminação. Onde isso foi feito, o índice de contaminação hoje é pequeno. E se fala, por que fazer isso agora? Porque não existem sequer protocolos
terminados para fazer o primeiro enfrentamento do vírus. Está se desenvolvendo uma vacina, isso demanda tempo. Então, aqueles países que tiverem um volume de infecção menor, de contaminação menor, vão dar respostas mais efetivas e, principalmente, vão perder menos vidas, porque a consequência do vírus, a gente já tem um exemplo aí, é isso, são mortes, né? Já estava ultrapassando o volume de 2.000 mortes na Itália ontem, e hoje nós temos 2 aqui, mas o perigo é esse aqui, como você disse, é exponencial. O crescimento é sempre dobrando em cima de resultado. Então, hoje 2, amanhã 4, 8 e assim vai. Então, a gente fica muito preocupado com essa paralisia governamental diante da identificação de que é a iniciativa que faz a diferença nesse momento. Eu vi, inclusive, uma infectologista carioca falando sobre isso, e é alguém que não tem vinculação com o governo, com nenhum governo estadual, municipal ou federal, e por isso eu acredito que tem mais autonomia e independência, e ela falando justamente isso, se tem que parar necessariamente metrô, transporte público, é disso que nós estamos falando. Enfim, fazer um confinamento e um isolamento social da forma mais rápida possível, para que a gente consiga evitar o alastramento dessa epidemia. Muito bem, nós estamos nessa transmissão especial sobre a crise que se abate no país e no mundo, sobre o novo coronavírus e os impactos fortes que nós estamos sentindo em nosso país. Eu dizia anteriormente que o presidente já tinha feito já tido uma postura lamentável no último domingo, quando ele participou e incentivou os atos que queriam depor o Congresso e o Supremo, incentivando essas aglomerações e tudo mais, e dando abraço, beijo. E ele, agora há pouco, eu dizia no começo da transmissão, que disse que isso não passa de uma histeria e que até ele faria festinha de aniversário, porque, ao que parece, ele vai fazer aniversário no sábado. Então, essa é a postura, e o próprio colega dele, Donald Trump, que eu acabei de ver aqui nas notícias, acabou de declarar que recomendar distanciamento social e também home office, né? A gente sabe que esse tal de home office não é possível para a grande maioria da classe, né, Weller? E as empresas, na verdade, elas têm que, então, fazer a liberação completa, né? Dar uma licença remunerada, como o sindicato tem pleiteado. Nós estamos já indo para o encerramento da transmissão. Queria, então, que o Weller inicialmente desse aí, falasse o que quisesse, para a gente despedir de quem nos acompanha e as orientações que o sindicato oferece aos metalúrgicos e metalúrgicas. Eu queria tocar no tema do dia 18, porque, inclusive, nós fizemos uma convocatória na categoria. Então, as centrais sindicais decidiram suspender as manifestações que teriam. Então, a manifestação na Praça Afonso Pena, que estava marcada para as 10 horas da manhã, está cancelada, e a manifestação na Avenida Paulista, que estava marcada para as 17 horas, também estão canceladas. Então, a orientação das centrais sindicais e da CSP com Lutas, na qual nós somos filiados, é que a gente faça agitações na categoria. Então, amanhã, nós pretendemos ir com o nosso caminhão de som na porta das principais fábricas para a gente estar dialogando com os trabalhadores, colocando o nosso posicionamento sobre o tema. Além da licença remunerada e a estabilidade do emprego que a gente solicita para as empresas, nós também temos uma pauta que é para o governo federal. Inclusive, nós estaremos enviando para o Jair Bolsonaro, por mais que a gente vê toda a postura dela, mas nós, enquanto entidade de classe, vamos fazer um protocolo junto ao governo federal, porque nós achamos que o governo federal ele tem que suspender a emenda constitucional do teto dos gastos. Nós achamos que a saúde pública tem que ser a prioridade total do governo. E o Bolsonaro pode editar uma medida provisória garantindo a estabilidade do emprego e também garantindo a licença remunerada e a paralisação de tudo em nosso país. O presidente ele tem o poder, através da caneta, de editar uma medida provisória nesse sentido. E, mais uma vez, para a categoria metalúrgica, o nosso sindicato está tomando todas as prevenções possíveis. Então, quero dizer novamente, só venham no sindicato para serviço de urgência. A colônia de férias está suspensa por tempo indeterminado e as subsedes na Zona Sul, Caçapava e Jacareí está suspenso o atendimento. O atendimento, inclusive, de forma bem reduzida, está sendo aqui
na sede central e a gente solicita que venham somente em caso de urgência. Precisa tirar uma dúvida sobre algum questionamento que você quer fazer sobre algum problema na fábrica? Ligue no sindicato. Nós vamos tentar manter aqui o tempo todo diretores de plantão. Precisa tirar uma dúvida com o advogado? Ligue no departamento jurídico. Vamos tentar fazer aí o atendimento via telefone e tentar evitar ao máximo aglomerações. Se o presidente da República não está preocupado com esse tema, saibam que o nosso sindicato está muito preocupado com a vida dos trabalhadores. E, mais uma vez, o sistema capitalista, que é essa podridão, por isso a nossa luta, não apenas na esfera sindical, a nossa luta política para destruir esse sistema, porque enquanto a gente não destruir o sistema capitalista, a gente vai ver a exploração e também o lucro valendo mais do que a vida das pessoas. Então é esse o recado para a categoria metalúrgica e para a sociedade em geral. Esse foi o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que participou dessa live especial. Agora, com a palavra, o também membro do sindicato, advogado do sindicato, Aristeu Neto, para concluir a sua participação nessa live especial. Neto. Rodrigo, eu penso que, em meio a essa crise, a perspectiva que está aberta é o avanço da solidariedade de classe. É compreender a classe trabalhadora, que a união e a proximidade e o diálogo com o seu sindicato vai permitir que a gente dê respostas mais efetivas diante desses desafios todos. Eu queria só destacar aqui que, enquanto o sindicato faz gestões nesse sentido, para que políticas públicas sejam desenvolvidas, nós vemos a Fiesp fazendo um pleito para o governo, que é a flexibilização da legislação trabalhista, para que não seja possível cobrar horas extras em regime de home office. Se existe alguma coisa absurda, está demonstrado o papel do patronato em meio à crise. A reivindicação que eles fazem no momento é uma preocupação de que o trabalhador que está em casa possa, eventualmente, fazer uma cobrança de horas extraordinárias. O momento não é para isso, gente. O momento é para solidariedade, repito, para que a gente enfrente de conjunto, a classe unida, esse desafio que está colocado. Há possibilidade de a gente superar mais esse desafio. Eu queria agradecer às pessoas que participaram, acompanharam e compartilharam essa live. Nós falamos aqui direto da nova sede do sindicato. Vocês até podem acompanhar aqui o banner colocado atrás, ainda alusivo a essa festa da categoria. E nós fizemos essa live pelo fato importante de que o sindicato protocolou desde ontem, está protocolando nas empresas pedidos para que as empresas liberem os trabalhadores em licença remunerada por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos de plantão acompanhando as informações, as graves informações a respeito dessa pandemia, e poderemos voltar a qualquer momento. A você, uma boa tarde.